salve rapaziada, como é que vocês estamos, guri? Hoje tem coisa nova. Tinha uma época que eu trazia vários apocalipses e eu fiquei com uma saudade de um verdadeiro, não um cara com sistema, o true apocalipse. E cá estamos, sem mais enrolação, vamos dar-lhe. O protagonista começa falando sobre as paredes velhas daquele local e os móveis acabados. Alguns pequenos insetos que passam pelos ventiladores. Ele tinha inveja daqueles insetos. Ele mata o bicho e lambe, falando que é meio amargo. Porém, ele passou a vida inteira nesse porão. E escrevendo, ele diz que quando ele conseguir sair desse lugar sufocante, ele vai usar essas reflexões que ele está escrevendo agora. Normalmente em cartas assim, as pessoas começam escrevendo seu nome. Porém, ele nunca foi chamado pelo nome que tem, então não sabe qual é. Porém, ele tem certeza que deve ter um que foi dado pela mãe dele. Ele foi separado por ela logo após o nascimento. Porém, ele tem essa foto no quarto da mãe segurando ele. Olhando o sorriso dela, ele diz que tem certeza que ela devia o amar. Ela tá morta, é isso que um cara de óculos fala ao lado dele. Quando o cara vai se repetir, ele se vira perguntando o que ele quer dizer com isso. O cara com um queixo de saco fala que ela morreu pouco depois dele ter nascido pulando de uma ponte. O homem fica rindo enquanto o protagonista não reage. Esse cara, na verdade, é o pai dele. O bastardo maldito que prendeu ele nesse lugar. O plano do cara é não deixar ele escapar. O lugar é composto de vários corredores e várias portas. E todas as chaves daquele lugar estão na cintura dele. O pai fala pra ele não se preocupar, que ele nunca vai ver o lado de fora. E pergunta se ele não se lembra do porquê a mãe dele pulou da ponte. O garoto não responde e o cara pega um cookie, vai na cara dele e diz que ela estava assustada. O mundo que ela vivia, ou essa terra, ela sabia que um apocalipse estava vindo. O garoto continua encarando o pai, que avisa que a razão dele não sair de lá é porque ele o ama. Ele não quer ver o filho tirar a própria vida. O garoto diz que é mentira. É impossível que ela tenha preferido morrer do que viver nesse tal apocalipse. Ele fala pra ele parar de mentir com esse negócio de que um apocalipse tá chegando. O pai diz que ele pode escolher se vai acreditar ou não. Pega o caderno e avisa que essa carta que ele escreveu nunca vai ver a luz do dia. O garoto manda ele parar, porém o pai coloca em chamas. Um tempo depois, em cima da lata do lixo, ele diz que esse cara nem merece ser chamado de pai. Porém, o cara sorri, dizendo que ele não pode falar um negócio assim, já que tudo que ele vem fazendo é pelo filho. Avisa que a hora chegou e manda ele seguir. Caminhando pelos corredores, o protagonista diz que é na mesma hora todos os dias. Eles passam por esse lugar e ele não escuta o som de nenhuma outra forma de vida. Ele e o pai são os únicos habitantes desse vasto porão. O pai começa a notar coisas na lousa, enquanto o garoto pensa que é a mesma rotina todos os dias. As mesmas lições e o mesmo treino. A única coisa que consegue fazer ele sobreviver a essa vida tediosa é o pequeno horário livre que ele recebe todos os dias para dar uma olhada na biblioteca. Entre os inúmeros que possuem lá, o que ele mais gosta são aqueles que têm descrições sobre o mundo do lado de fora. Ele se questiona como é essa tal luz do sol que todos os livros falam. Ao menos acredita que deve ser mais quente do que a luz daquele porão. Ele olha para trás e vê um campo. Com isso, se vê correndo nele, dizendo que queria experienciar um dia pacífico na vida e que ele pudesse ver um lindo cenário. Ele queria poder conversar com outras pessoas e talvez até ser amigo deles. Mas o mais importante agora é escapar desse lugar e toma-lhe a bicuda. O pai fecha o livro e diz que já avisou que ele só pode ler isso na hora livre. Observando, ele diz que pelo visto o filho estava lendo um livro sobre a superfície. E diz que ele continua patético, querendo saber se ele ainda tem algum tipo de ligação com o lado de fora. E o relembrando que ele jamais vai sair desse lugar. Quando o apocalipse chegar, o mundo vai ser coberto em sangue e grito. Somente cinzas irão sobrar e esse lugar é a única forma de sobreviver. O protagonista diz que de novo o pai tá mentindo. Ele sempre fala que esse tal apocalipse tá vindo. E é por causa dessa razão absurda que ele tá preso ali a vida inteira. Ele quer escapar desse lugar, não importa o preço. Porém, a hora ainda não chegou. Ele tem que esperar o momento perfeito. A hora quando o pai abaixa a guarda e se torna indefeso. Um tempo depois, em uma das outras salas, o protagonista tá fazendo umas flexões sofrendo. O pai diz que é ridículo ele tá cansado só por causa disso e não sobreviveria assim ao apocalipse. Dizendo que é ridículo que ele só tenha feito 10 com esse pequeno peso nas costas. O braço do protagonista perde a força e ele cai no chão. O pai se aproxima e oferece a mão para ajudar. Ele fica em silêncio por um segundo e confuso. Com isso sem graça, ele pergunta pro pai por que tá sendo ajudado. Porém, assim que ele pega na mão, o pai puxa e fala que nunca disse que ia ajudar. Dá uma rasteira que o moleque sai rolando e bate as costas no vidro. O pai explica mais uma vez que qualquer pessoa que esticar a mão para ajudar não deve ser confiada. No apocalipse, humanos são as coisas mais perigosas.
e é por isso que ele vem treinando ele e ensinando técnicas de combate. Vai ser inevitável que ele encontre outros humanos, e quando isso acontecer, ele tem que ser forte o suficiente para vencer com as mãos limpas. Porém, é aí que ele percebe que o filho desmaiou e se vira dizendo que o dia acabou. Porém, é nessa hora que o protagonista encontra uma chance. O pai dele estava descuidado. Ele se levantou e agarrou um caco de vidro. Aquele era o momento que ele sempre teve procurando. A guarda do pai tinha abaixado e ele se preparou e pulou na direção. Ele ia finalizar ele agora nesse estado descuidado, obter a chave e escapar desse lugar. O garoto se aproximou e sorriu falando que o plano deu certo. Era só aquele pedaço de vidro encostar no pai, e já estava prestes a chegar. Porém, tinha um erro no plano dele. O pai continuava parado, e ele sabia que aquele cara não era alguém que abaixava a guarda assim. No momento que o caco estava prestes a encostar, o pai se virou de repente. O protagonista tomou um susto e o corpo inteiro do pai já tinha se virado. Mesmo assim, ele não hesitou e foi pro ataque, só que o pai facilmente se esquivou. O plano tinha falhado. O pai deu um giro e acertou-lhe uma bicuda na cara. Com isso, o protagonista desligou. Um tempo depois, ele acordou no quarto. Antes que pudesse falar algo, o pai disse que finalmente ele acordou e avisou que foi uma ótima tentativa. Aquele ataque tinha sido muito bom, porém ele já tinha avisado que ele não deveria estar usando nenhuma arma ou esse treino não significava nada. E a penalidade por tentar usar aquilo seria treinar o dobro por enquanto. Ele fecha o quarto e diz pra ele descansar, porque amanhã vai ser um dia bem difícil. Com isso, o pai se vai. E o protagonista diz que tem algo que o pai dele não sabe. Assim que ele desliga a luz, a eletricidade do quarto é cortada por alguns segundos. Nesse momento, se ele focar a audição, consegue escutar coisas que nunca antes viu. Coisas que estão extremamente distantes. O som de coisas girando. O som de pássaros cantando e até mesmo de uma cidade movimentada. Por causa disso, ele encontrou duas verdades. O pai fala que tá na hora de dormir, porém na verdade é de dia do lado de fora. E a outra verdade é que a Terra tá completamente pacífica. O pai prende ele ali por causa do tal apocalipse. Porém, ele vai se libertar disso não importa o que aconteça. E assim encontrar a mãe dele. Toda vez que ele pergunta pro pai sobre ela, ela tá morta. Porém, ele já sabe que o pai sempre mente. Isso quer dizer que, na verdade, ela tá viva. Ele se deita falando que um dia ele vai escapar daí e encontrar ela não importa o que aconteça. O pai tava caminhando pelos corredores, rindo igual um louco sozinho. Até que de repente ele recebe uma ligação. A expressão dele muda e ele atende, falando que mandou não ligar a não ser que fosse uma emergência. Enquanto o protagonista dormia, ele escutava alguma coisa. A ligação parecia ter sido séria e ele disse que tudo bem, deixaria ele viver. Com isso, o celular caiu no chão e o pai se ajoelhou chorando. Após um tempo, ele começou a dar risada enquanto o protagonista acordava. O pai parecia estar fora de si, rindo igual um louco no canto da sala. O protagonista sentiu que alguma coisa estava errada e perguntou o que era. Foi aí que ele notou que ele estava amarrado numa cadeira. Ele perguntou o que o pai estava fazendo e mandou desamarrar. Porém, logo percebeu que ele não parecia estar escutando. Ele percebeu que teria que se livrar daquelas cordas aos poucos. Começou a raspar uma na outra, fazendo força e elas foram se quebrando. Ele estava confiante até que o pai apareceu na frente e mandou-lhe parar com aquilo. O protagonista sentiu algo estranho. Engoliu seco e perguntou pro pai quando eles iam começar o tal treino que seria 2 vezes mais difícil. O pai só falou que os planos mudaram. Eles não fariam nada disso hoje. Na verdade, eles não fariam mais nada e o garoto só ficaria naquela cadeira. O protagonista pergunta do que ele tá falando, até porque ele disse que estava sendo treinado para o apocalipse. O pai disse que o treino acabou. E agora o garoto não tem ideia do porquê ele mudou tanto assim e o pior que não tem como revidar se ele estiver amarrado. Ele começa a se perguntar se realmente não vai conseguir ver a mãe dele. Com raiva ele volta a forçar as cordas e o pai pergunta o que ele pensa que tá fazendo. Ele ignora e continua fazendo força e as cordas começam a quebrar. O pai se aproxima, quase que boquiaberto. Começa a rir na cara dele e parece ter se transformado. De repente ele sente algo vindo e tomou-lhe uma na cara. A cadeira cai e o pai ergue ele de novo, avisando que não é pra ele se mover. O protagonista hesita por um segundo e volta a se mexer, mais uma vez tomando uma no peito e caindo no chão. Mesmo sem ter o que fazer, ele continua forçando as cordas para tentar se soltar. O protagonista continua insistindo. Naquela época ele não sabe o que aconteceu com ele. Talvez teria feito mais sentido só concordar com o pai e procurar outra oportunidade de escapar. Porém, naquele momento tinha algo que ele não queria perder mesmo que custasse a vida. O ressentimento que ele tinha pelo pai por ter sido preso ali. Um tempo depois, ele se joga das correntes. Vê que ele estava livre e deixou ele animado. Ele queria ver a cara de decepção do pai por ele não obedecer.
Porém, assim que ele se virou, o pai estava vindo de novo. Ele imaginou que ele ia estar com uma expressão de raiva. Porém, conforme ele se aproximava, ele percebeu que algo estava diferente. O que ele viu na frente dele eram lágrimas que ele sempre vinha guardando. E foi aí que ele percebeu que aquele cara sempre esteve extremamente triste. Isso fez ele se perguntar por que esse maldito tem uma expressão dessa logo no momento desses. Com isso, ele foi golpeado e perdeu a consciência, com o pai dizendo que esperava que ele entendesse. As lições eram sempre as mesmas. O pai falava sobre as regras para sobreviver no apocalipse. E a mais importante de todas era jamais sair do porão. Não vai existir lugar mais seguro no mundo do que aquele. Mecanismos de defesa que vão ser mantidos por 126 anos. Recursos e suprimentos o suficiente para qualquer pessoa ficar viva. Aquele lugar tinha tudo preparado e sair de lá era pedir para morrer. O pai avisa que o fim das coisas vem sem nenhum aviso, então não era para ele sair. O protagonista acorda de cara no chão. Quando ele recuperou a consciência, o pai tinha desaparecido e deixado ele para trás. Só que isso jamais tinha acontecido. O único momento que ele não viu o pai é quando ele dormia. Porém, se lembrando da expressão de choro, ele sabe que tem alguma coisa acontecendo. Ele tinha se acostumado com os dias repetitivos daquele lugar, porém aquele em específico era diferente de toda a vida dele. Ele sabia instintivamente que algo estava prestes a começar. E como se a própria intuição pudesse ser escutada, as portas de todas as salas se abriram naquele momento. O garoto não hesitou por um segundo. Assim que se abriu, ele viu a oportunidade de uma vez na vida. Ele passou pelas portas e começou a avançar pelos corredores. Já em uma certa região, ele sabia que se o pai estivesse ali, ele teria sido impedido. Porém, isso confirmava que ele não estava lá. Todas as barreiras estavam desativadas, então ele fugiu até encontrar uma escada. Ele sabia que aquilo é o que ele estava procurando. E começou a fugir, implorando para que a luz além daquela tampa fosse a do sol. Assim que ele empurrou a tampa para o lado, foi cegado por algo. Ele saiu do buraco e aos poucos se ergueu. Ele foi tentando abrir os olhos até que se viu no meio de uma cidade inteira. O lugar estava movimentado e todas as pessoas pareciam estar levando vidas cotidianas. O protagonista disse para si mesmo que finalmente ele conseguiu fugir de lá. Ele estava parado e um careca perguntou o que ele estava fazendo no meio da rua. Nisso ele se virou animado, falando que finalmente tinha encontrado uma pessoa. O cara estava confuso com esse garoto louco. Mas foi aí que o protagonista parou para pensar que não era hora de estar focando nisso. Era cedo demais para baixar a guarda e o pai poderia perceber que ele tinha fugido. Ele começou a correr falando que deveria se distanciar o máximo possível desse porão. E enquanto ele corria, ele sorria, pensando que o momento que ele vem sonhando finalmente tinha chegado. Pela primeira vez, ele era livre. Pouco tempo atrás, escapar parecia impossível, então ele não imaginava que as portas simplesmente se abririam. Mas é aí que ele para de correr e se pergunta: por que as portas abriram? É impossível que seja um mau funcionamento do sistema. O pai era extremamente meticuloso e jamais cometeria um erro assim. É aí que ele se pergunta: e se a abertura daquela porta fosse intencional? Ele balança a cabeça dizendo que não, algo assim é impossível. Até porque o pai foi a pessoa que fez a regra de nunca sair daquele lugar. Ele olha ao redor, vê as pessoas conversando, os colegiais dando risada e um garotinho indo pegar o balão. Ele vê o rapaz animado e a família sorrindo. As crianças correm e ele se anima, dizendo que tá certo. O garoto esbarra e o balãozinho sobe, enquanto o protagonista pensa que, no final das contas, tudo que o pai disse era uma mentira. Extremamente pacífico. Era assim que era a vida fora do porão. Todo mundo lá estava levando uma vida calma, assim como ele esperava. O balão vai em direção ao sol, enquanto ele diz que um apocalipse está chegando não faz sentido algum. As pessoas estavam tranquilas, até que todo mundo sentiu algo estranho. E ele se lembra que o pai sempre falou que o fim chega sem nenhum aviso. De repente, todos os pássaros da cidade começam a fugir. O pessoal olha para cima confuso. A cidade inteira está sobre uma sombra. E atrás do balão é possível ver um outro planeta. Aquilo cobre o sol enquanto todo mundo olha para cima confuso. Do tal planeta, algo começa a sair, quase como se fosse um vírus procurando um hospedeiro. Dos céus, ele se direciona à Terra. Da Terra, o pessoal diz que aquilo parece estar se aproximando. Ninguém tem ideia do que é e um cara pergunta se talvez seja a Lua. O protagonista diz que é idiotice falar que é a Lua e pergunta se eles não estão vendo aquilo. Em meio ao avanço daquele planeta, é possível ver uma criatura. O protagonista está paralisado. Além dessa criatura, existem inúmeras outras conectadas a ela. Um emaranhado de monstros formam tentáculos. Eles continuam avançando e se ligando um ao outro até chegar no meio da cidade. Nunca deixe o porão. O pai sempre falava que essa era a regra básica da sobrevivência. Porém, existia uma exceção.
se a localização daquele lugar fosse exposta para o inimigo. A primeira criatura, estranhamente, se jogou direto naquele bueiro. E o pai risca a primeira regra, dizendo que caso seja um grande perigo, isso não se aplica. No sistema de segurança, mostra que as portas vão ser fechadas, enquanto todas as criaturas correm pelos corredores. Do lado de fora, a população não entende o que está acontecendo. Um emaranhado infinito de criaturas chega ao solo. Tudo isso foi tão de repente que ninguém nem reagiu. Em um segundo, um cara loiro é preso e puxado por uma das criaturas. Antes que consiga reagir, ele já se vê frente a frente com a boca do monstro. O pessoal só observa e os restos do cara caem na frente de todo mundo. Com isso, eles começam a gritar e todo mundo tenta fugir. Um garoto estava andando por ali de fone de ouvido enquanto todo mundo passava. Ele parecia confuso e notou algo em cima dele, já sendo esmagado na mesma hora. Uma criatura musculosa começou a atacar um monte de pedra na direção de todo mundo. E uma outra com braços de garra se joga no meio de todo mundo e rasga os três em um corte. Naquele lugar, ninguém consegue fugir de nenhuma das criaturas. E o protagonista tá lá parado sem saber o que tá acontecendo. O pessoal fala sobre chamar a polícia e ele não consegue reagir. É aí que ele se lembra que o pai sempre falou que quando o apocalipse chegasse, o mundo seria banhado em sangue. A única coisa que sobraria seriam amontoados de cinzas. O protagonista olha pra cima. Uma criatura 3 vezes maior que um prédio gigantesco encara todo mundo. A cidade grita e uma pisada dela destrói metade da cidade. Com isso, o apocalipse começou. O planeta nos céus continua banhando a terra com criaturas. E caído no chão, o protagonista percebe que o pai sempre esteve certo. Aí ele se lembra que o pai falava que a mãe estava morta, e se pergunta se ele também estava certo sobre isso. Os cidadãos continuam tentando fugir das criaturas, porém para humanos despreparados isso é impossível. Até que alguém vem e pega no braço do protagonista. Quando ele olha, é o pai dele. Ele ia perguntar como isso aconteceu, mas o pai só fala para continuar correndo. Uma olhada para trás e ele vê todo mundo sendo devorado. Ele toma um susto, o pai vira a esquina e ele se vira junto, dando de cara mais uma vez com um monte de criatura. Nisso o pai já pula o corrimão e fala para ele acompanhar. E estranhamente o pai tá indo contra a multidão que tá fugindo. Ambos estão correndo na direção de uma ponte destruída. E não importa pro lado que ele olha, as criaturas estão devorando o povo. Um cara de boné grita pra correr logo e uma garota parece confusa. De trás deles, a massa de criaturas continua avançando. Enquanto isso, o pai e o protagonista estão chegando quase na ponta da ponte. A massa de monstros vem carregando todo mundo que já morreu. O protagonista avisa o pai que eles vão ser alcançados, que manda ele calar a boca e correr. Aquilo lá é a única forma deles saírem vivos dessa cidade. Por baixo da ponte, a massa de criaturas já tá absorvendo tudo. O protagonista olha pra trás e fala pro pai que eles dois estão sendo seguidos. É aí que alguma coisa para ele. Uma criatura atrás de um táxi conseguiu segurar o pé. O monstro faz força e esmaga a perna dele. O protagonista agoniza, sabendo que se não se livrar vai morrer. Porém o pai já pega uma pedra e rasga ela no meio. Com isso o monstro cai pra fora e ele reclama de dor. O pai encara ele e assim que ele vai falar algo, os dois sentem uma pressão. A massa de monstros continua avançando. Ele se treme e começa a levantar sabendo que tem que correr para sobreviver. O problema é que ele tá percebendo pouco a pouco. A distância entre eles e aquela criatura tá diminuindo muito rápido. Ele sente uma dor na perna e cai no chão, percebendo que não importa o quanto ele fuja, ele não consegue se livrar. Até que o pai dele vem e o encara. O garoto fala pro pai fugir que ele não vai conseguir sair vivo nesse estado. Ao menos se o pai sair dali, ele consegue sair vivo sozinho. O pé do pai começa a se virar. E ele pensa que isso sim tá certo. Ele quer que o pai só fuja. Até porque ele sempre foi ignorado de qualquer forma. Porém, em meio a tudo isso, o pai estica as mãos e pergunta por que ele não se levanta. O garoto fica confuso e grita, falando que ele que deveria estar correndo. O pai só fala que ele vai ficar vivo porque ele tem um plano. O garoto fica confuso e fala que é impossível que ele tenha um plano pra isso. Porém, ele vê que a expressão do pai não mudou. Ele para um segundo e se lembra da expressão do pai quando ele tá errado. Ele sabe que pelo visto ele realmente tem um plano e dá as mãos. Porém, o pai puxa ele e manda ele correr. Ele pergunta pro pai se ele não tinha um plano. É aí que ele nota que ele deixou algo na mão. O pai só fala que não tem tempo e é pra ele escapar agora pela ponte. Ele volta a correr dizendo que vai obedecer. E com isso vai passando entre os carros e se distanciando. Até que ele nota a sombra de alguma coisa e olha pra trás. A sustentação da ponte tinha quebrado e tudo começou a desmoronar. A passagem que ligava aquele lado da cidade com esse caiu no meio do vazio. E o protagonista se perguntou o que aconteceu com o pai dele. Ele fica parado por um instante e se pergunta por que isso aconteceu logo agora. Ao se lembrar que o pai disse que ele sobreviveria já que ele tinha um plano, ele se questiona se por acaso esse era o plano.
Agora ele não tem ideia do porquê disso, porque no fim ele foi tão longe por ele, mas também torturou ele a vida inteira. Ele cai na ponte se perguntando por que ele fez isso no final. Ele diz pra si mesmo que sobreviveu, porém, e aí? Pelo que ele tá sobrevivendo? Toda a vida com a qual ele vinha sonhando na superfície desapareceu. A vida calma em um lugar pacífico. E também o único objetivo que ele tava carregando. Ele começa a chorar dizendo que queria perguntar. Ele vê o pai dele e questiona por que ele foi tão longe pra salvar ele assim no final. O pai não fala nada. E ele manda ele falar logo pelo o que ele vai sobreviver nesse mundo apocalíptico. Ele sente um aperto de mão dos pais e se vira. É aí que se lembra do papel na mão dele. Aos poucos ele abre a mão e vê o que tem ali. Porém, uma criatura começa a escalar a ponte. O protagonista toma um susto e se vira pra correr. Porém, a perna dele ainda tá doendo e ele acaba parando. Ele se apoia numa pilastra que tá ali por perto e a criatura tropeça. Com isso, a lateral da ponte quebra e ambos caem rolando pro lado. O garoto aos poucos tenta se levantar, mas o problema é que essa perna não aguenta mais nada. A criatura ergue a cabeça e ele sabe que não tem como fugir daquilo. Ele realmente vai morrer dessa forma. Porém, ele vê uma luz no fim de tudo. Ele acreditava que não tinha nada sobrando. Porém, no papel que estava na mão dele, ele viu a mensagem. A mãe dele estava viva e ele queria saber porque só descobriu algo assim agora. A criatura se ergue e o protagonista aos poucos se levanta. Ele diz pra si mesmo que quer continuar vivendo. Ele não quer desistir e vai fazer tudo o que for possível para conseguir encontrar a mãe dele. A criatura solta um rugido e ele sabe que não é possível vencer aquilo. Porém, ele se lembra do pai falando que quando o apocalipse começasse, os humanos não conseguiriam sobreviver. Isso porque eles não têm poder ou conhecimento suficiente para continuar existindo individualmente. E mesmo que deem sorte nos primeiros dias, eventualmente com os perigos diários, todos vão morrer. A criatura avança e o protagonista não sabe o que fazer. Na conversa ele perguntou pro pai o que queria fazer então e como ele ia sobreviver. Se o que ele tá falando é verdade, isso quer dizer que não tem nada que ele vai fazer, ele só tem que aceitar a morte? O monstro tá prestes a acertar um soco nele, quando o pai pergunta se ele se esqueceu de tudo que aprendeu. Nisso ele se lembra de todos os treinos que ele vem fazendo. Com isso ele consegue desviar do soco no último instante. A criatura vai parar do outro lado e nenhum protagonista acredita que desviou. O monstro vem de novo e ele fica assustado. Porém o pai já avisou que ele era diferente de qualquer humano comum. A maior diferença entre eles e os outros era que ele sabia sobreviver. Com isso, o protagonista se concentra. A criatura vem correndo e o pai fala que tudo que ele vem aprendendo até agora, com toda a experiência de treino e toda a sabedoria de sobrevivência, ele vai ter que usar isso para fazer o que for possível e sobreviver. Ele se esquiva do ataque da criatura pulando, pega o bastão nas costas e acerta na nuca. A cidade inteira tá destruída. E em meio a um monte de escombros, os únicos sobreviventes se perguntam aonde a polícia tá. Alguns comentam que são sortudos de ao menos estarem vivos. O problema é que só fazem 4 dias e eles já estão ficando sem suprimentos. A garota fala pro cara ao lado que se eles continuarem esperando, a polícia logo vai aparecer. Até que um cara vem e fala que ela tá deixando todo mundo desconfortável. Ela pede desculpas e diz que não tá falando alto. O cara põe a mão na cara dizendo que não é sobre isso. Ela tá conversando com o marido morto. Ele diz então que deixa pra lá porque ele tá prestes a perder a cabeça. Uma garota então chama por ele e eles conversam sobre ter procurado comida numa certa região e não encontraram nada. O cara fala que mesmo assim eles vão ter que encontrar algo se quiserem continuar vivo. Ela fala então que tem um lugar que ela ainda não olhou e pede pra ninguém desistir. O cara sorri e agradece. Ela fica meio sem graça e o cara fala que tá todo mundo exausto por ter que fugir das criaturas. Porém ela, mesmo assim, tá querendo ajudar todo mundo e diz que ela é uma boa garota. Ela diz que ela não é tão boa assim e fala que tá tudo bem. Porém o cara animado responde que todo mundo vai conseguir sair vivo. Ela fica parada sem saber o que falar e um tempo depois vai conversar com outro pessoal. Ela pergunta pra uma ruiva se eles encontraram comida e eles olham um pro outro. Com isso ela puxa do lado um pão e fala que encontraram isso. A garota sorri, porém na hora a mulher abre, ela fica confusa e os dois já comeram. A loira pergunta o que eles estão fazendo até porque todo mundo disse que ia compartilhar. Porém a ruiva fala que nunca concordou com isso e foi coisa que os outros disseram. A loira aponta e fala que eles ontem comeram parte da comida compartilhada. O cara do cabelo curto diz que ele nem se lembra disso. A garota então avisa que tudo bem, ela vai reportar eles dois pra todo mundo. Na hora o cara já se levanta e pergunta por que ela não tenta fazer isso. Porém logo depois vai descobrir o que vai acontecer. A menina fala que tanto faz porque ela consegue correr muito rápido. O cara dá risada e se aproxima, quando de repente um grito ecoa. Todo mundo se treme e ele pergunta pra amiga se não era uma criatura. Ela se vira e fala que sim, porém veio de longe então eles estão bem. Com isso ele se alivia e diz que pelo visto ficou com medo por nada.
Porém, ao olhar pro lado, ele vê que a garota tá tampando os ouvidos e se tremendo. Ele dá risada, perguntando aonde aquela confiança dela foi parar. Como é que ela ia correr se tremendo tanto assim? Nisso, a garota nota algo. Tem um pedaço de pão em um canto. Um tempo depois, aquele cara de antes dá oi pra ela e pergunta se ela deu uma olhada por lá. Ela diz que sim e ele questiona se ela achou algo. Com o pão no bolso, ela diz que infelizmente não encontrou nada. O cara diz que tudo bem, porém não é uma surpresa. Até porque, por enquanto, a coisa mais importante é estar vivo, já que sempre dá pra procurar por comida. Até que o monstro quebra a parede nas costas deles. A garota foi arremessada e assim que ela começa a se levantar, vê a criatura logo atrás do cara. Ele ergue as mãos pedindo por ajuda. Porém, ela sai correndo e pede desculpas. Ele grita perguntando o porquê e ela fala que nunca disse que era uma boa pessoa. Com isso, o casal de antes também foge e o cara fala para não olhar para trás. Olhando para frente, ele vê a garota e uma criatura. A ruiva fala que quando a garota for comida é só se aproveitar para passar, enquanto pensa que ela era uma idiota por estar indo contra o bicho. O monstro ergue o braço e manda um ataque na direção dela. Nessa hora, a garota percebe algo e pula desviando dos ataques. Ela escorrega enquanto desvia e consegue chegar do outro lado. Os dois só conseguem ver ela se distanciando, enquanto o monstro vem pelas costas. Eles gritam e um tempo depois a garota cai no chão, se perguntando se finalmente tá segura. É aí que ela nota algo do lado. O protagonista tá ali parado dormindo. Ela dá-lhe um tapa e ele cai no chão continuando roncando. Nessa hora ela nota que ele tá vivo, só que do outro lado da pilastra tem uma criatura se aproximando. Ela se pergunta se o bicho escutou e a criatura passa aos poucos. Ela percebe que o protagonista tá exposto e puxa ele pela camisa. Com isso o monstro passa enquanto ele tá ali dormindo. Assim que o monstro se vai, ela fica relaxada por finalmente ter sobrevivido. Até que ela percebe que ele tá olhando pra ela. Ela toma um susto e ele pula pro outro lado, perguntando quem ela é e o que estava tentando fazer. A garota tá meio confusa e o protagonista se lembra que o pai falou pra ele nunca confiar em ninguém. A única forma de sobreviver era mantendo os outros distantes dele. A garota explica que ela só o escondeu para que o monstro não visse ele. Porém, ele continua se lembrando do pai falando pra não confiar em ninguém, senão ele vai ser usado e morto. Agora ele sabe que se o pai estava certo, ele não vai conseguir sobreviver se aproximar das pessoas. Ele então pergunta como ele poderia acreditar nela. Porém, nessa hora, a barriga dele ronca e ele cai no chão morrendo de fome. A última vez que ele comeu algo foi 5 dias atrás no porão. Ele já tá no limite e mesmo com pausas longas, agora não tem mais energia. Nisso, a garota fala que não tem nada pra comer. Ele fica confuso e pergunta do que ele tá falando, já que ele nem pediu. Ela diz que é só que ele parece com fome, então ela já adiantou. Porém, quando ela vai se desculpar, o pão cai do bolso. Na hora que ele vê, já pergunta o que é aquilo. Ela tá meio sem saber o que responder e o protagonista realmente não tem ideia de que item é aquele. Só que estranhamente a fome dele parece aumentar quando ele olha. Ele pergunta se é comida e ela fala que não. Com isso ele fala que pelo visto estava errado e ela diz que é ridículo pensar que aquilo é comida. A garota fica pensando que encontrou o maior idiota de todos que não consegue nem reconhecer comida. Só que pro azar dela, o protagonista não acredita nos humanos. Ela fica confusa e ele diz que jamais vai ser enganado pelas mentiras de um humano. Aí ela percebe que tá lidando com um cara mais idiota do que pensou. E o protagonista tem certeza, pela reação dela, aquilo é comida e ele precisa. Se ela não quiser cooperar, infelizmente ele vai ter que usar força. Porém, nisso ela oferece um pedaço e avisa que é metade e ela não vai dar mais do que isso. O protagonista fica confuso, se perguntando por que ela tá compartilhando se isso diminui as chances dela sobreviver. Porém, ela fala que ele vai ter que devolver 4 vezes mais. O nosso garoto percebe que esses eram os motivos dela. Realmente, os humanos são criaturas traiçoeiras. Nisso, ele se levanta e ela pergunta onde ele tá indo. Ele fala que agora que ele comeu, ele tá se movendo humana. Ela corre atrás dele perguntando onde ele pensa que vai num mundo assim. E fala que ela conhece muito bem aquele lugar porque cresceu ali. Nisso o protagonista se vira e pergunta se ela realmente conhece. Ela diz que sim, então ele pergunta se ela sabe aonde fica o metrô. Um tempo depois, se escondendo na cidade, ela quer saber por que tá seguindo esse idiota. Se ela soubesse que ele é assim, ela não teria compartilhado o pão com ele. Porém, ela se lembra da hora que perguntou por que ele queria ir pro metrô. Ele falou que lá era seguro e ela questionou o porquê. Ele falou que lá tinha a concentração de vários recursos que eles precisariam para sobreviver. E o mais importante é que lá embaixo é difícil para os monstros detectarem os humanos. A garota fica pensando que ele é estranho, mas fala como se soubesse de alguma coisa. Sem contar que esse louco não sabia nem o que era um pão. É aí que ela percebe que eles chegaram, porém diz que tinha certeza que era por ali.
O protagonista fala pra ela parar de mentir, que ele sabe que metrôs são subterrâneos. Nisso ela fala que ali não é o metrô, mas é a entrada pro lugar. Nessa hora, um velho se aproxima e fala pra ela ficar quieta. Ele diz que foi até ali porque escutou alguma coisa, mas não imaginava que ia encontrar pessoas. O protagonista pergunta quem o cara é. O homem responde que as palavras dele são um pouco rudes e deixa a introdução pra depois, falando pra eles o seguir. A loura questiona pra onde e ele pergunta se não é lá que eles estão procurando. Depois de andar por uns destroços, ele diz que chegaram. O protagonista vê o metrô e lá tá movimentado. A loira fala que tem muita gente ali e ela não imaginava que todo mundo ia ter tido essa ideia. O cara comenta que não consegue se esquecer daquele momento. Na hora que as criaturas estavam por todo lado, ele começou a fugir. E foi aí que encontrou esse lugar por sorte. Ele fala que andou nas superfícies algumas vezes em busca de medicamentos, mas eles dois são as primeiras pessoas que ele encontrou. O protagonista observa todo mundo. O plano dele era ter estabelecido uma base ali, porém tem muita mais gente do que ele esperava. Ali ele consegue ver todo tipo de gente. Há aqueles que estão perdidos e presos em desespero. Também tem aqueles que mostram seu lado cruel. E o mais estranho de todos é um parado que ele não consegue entender a intenção. Ele sabe que quanto mais humanos, mais fatores de risco existem. Porém, todos que ele observou nesse metrô, nenhum deles representa perigo. Ele instintivamente consegue reconhecer quem é perigoso, assim como os monstros na superfície e o pai dele. Porém, as pessoas ali não dão nenhuma sensação de perigo. Talvez ele devesse ficar ali um pouco, já que ninguém consegue machucar ele. O velho então dá uma tossida e fala para se apresentarem. O nome dele é Huang Beon e ele é um doutor. Ele estava procurando medicação e foi assim que os encontrou. Ele fica esperando eles se apresentarem, porém o protagonista não fala nada. A garota então diz que vai se apresentar e avisa que o nome dela é Haru. O cara diz que pelo uniforme ela parece ser da escola fundamental chamada Virtual. Ela diz que sim e pergunta se ele conhecia. O velho fala que conhecia, até porque o hospital era próximo ao shopping que ficava ao lado. A Haru parece confusa de não se lembrar de um hospital ali. Ele pergunta o mesmo pro protagonista, porém reparando nas roupas, diz que falou algo estúpido e questiona qual o nome dele. O protagonista para pra pensar e fala que ele não tem nome. O velho fica confuso e ele avisa que nunca recebeu um nome. Nisso, o velhinho fica pensativo e diz que quando ele se sentir mais à vontade, pode dizer. Nessa hora, uma ruiva entra chamando por ele, falando que as coisas estão piorando. Eles se aproximam de um cara com umas bandagens no chão. Se tremendo, ele chama pelo doutor, que olha o ferimento e fala que tá pior do que ele imaginava. Ele parou o sangramento a última vez, mas pelo visto não foi o suficiente. Ele fala pro cara que se ele não passar por uma cirurgia, tem grandes chances de morrer por uma infecção. Ele abre o casaco cheio de itens e diz que eles vão ter que desinfetar aquilo. O protagonista observa. Ele lembra ter lido uma vez sobre doutores e é algo que o pai dele nem sabe que ele conhece. O trabalho que trata humanos por um preço. Porém, dinheiro agora é inútil nesse apocalipse. Então ele pergunta pro velho o que ele vai receber por esse tratamento. Todo mundo olha pra trás e o cara fica meio confuso. Nisso, o doutor questiona por que ele teria que receber algo. Ele é um doutor que o trabalho é cuidar daqueles que estão machucados. Ele fala pro cara que ele não precisa se preocupar. Ele raramente falha uma cirurgia. Nisso, o cara abraça ele agradecendo por estar ajudando. O protagonista não consegue entender o porquê o cara tá ajudando. Ele não vai receber nada, então por acaso ele é estúpido? Ou talvez esse tipo de coisa seja normal pros humanos. O doutor fala pra ele ser cuidadoso que o ferimento dele tá piorando. O cara agradece, mas é aí que ele nota algo. O cara, na verdade, é veterinário. Nisso ele fala pra começar, enquanto o homem tá sem reação. O garoto pede pra ele desfazer o nó, porém o doutor diz que não é possível. As coisas poderiam piorar se ele se movesse na cirurgia. O cara grita que ele é veterinário e pergunta se ele realmente sabe fazer cirurgia em um humano. Todo sorridente, o velho diz que sim, até porque humanos também são animais. O homem começa a gritar falando que não quer mais essa cirurgia. O médico então pede uns anestésicos e a garota ruiva diz que eles não têm algo assim. Ele fala que encontrou pega um bloco e bate na cabeça do cara. Com isso, o protagonista tem certeza que os humanos são perigosos. Um tempo depois, ele tá no canto da sala dizendo que finalmente encontrou silêncio. A melhor opção foi sair daquele lugar ao invés de ficar vendo aquela cena. Encostado, ele se pergunta o que ele vai fazer agora. A única coisa que ele tem é uma foto que o pai entregou e uma mensagem que diz que a mãe tá viva. Agora ele tá sem rota, já que não tem nenhuma pista de onde seguir. Porém, sempre que ele olha para aquela foto, sente uma sensação esquisita. Isso porque as plantas no fundo tinham formatos parecidos com os dos aliens. Mesmo no porão, ele achava isso estranho e pesquisou em vários livros sobre flores, mas nunca encontrou algo assim. Porém, se isso fosse uma flor especial que só cresce em certos ambientes, ele poderia achar o lugar de onde ela foi tirada. Se esse é o caso, primeiro ele tem que encontrar uma pessoa que identifique essa flor. A mosca passa, ele mata, come, dizendo que é amarga.
Em uma outra parte, um pessoal fala pro chefe que eles juntaram todo mundo. O cara com a cicatriz vira e fala que tá na hora de começar. No meio da multidão, o pessoal se pergunta por que todo mundo foi chamado pra ali. Um deles, no meio da multidão, aponta pra alguém pedindo uma explicação. É o chefe, mas o cara parece não responder. Ele só encara e o outro se treme. O chefe diz que ele consegue olhar a profundeza da mente humana, encontrando cada pensamento que eles estão tentando esconder. E o olho daquele cara mostra medo. Ele esconde tentando parecer durão por fora. O cara grita pra ele não se aproximar, porém o chefe dá um soco na barriga falando que o medo sempre se revela. O pessoal fica assustado e ele se aproxima. Pega o cara pela gola e ao ver o rosto de desespero diz que é aquilo que ele queria, dizendo que é pra ele mostrar mais a verdadeira forma que tá guardada na alma. Depois de um tempo o cara pede pra ele parar, até que uma garota se aproxima e avisa o chefe que tem gente que não tá ali. Ele pergunta quem e ela fala que é um velho, um garoto, uma garotinha e um outro que tava machucado. O chefe diz que mandou juntar todo mundo e pergunta o que aconteceu. Ele explica que aquela lá é a zona do cara de moicano e ele nunca escuta ninguém. O chefe fala que realmente ele não gosta de ficar sob controle, mas ele vai lá resolver isso. Enquanto ele vai embora, ela pergunta o que eles vão fazer com o cara no chão. Ele fala pra amarrar ele e tacar do lado de fora. O pessoal pede ajuda, mas ninguém parece responder. O protagonista acorda se perguntando quando foi que ele dormiu. Por ter ficado de guarda contra os monstros toda vez, ele não estava conseguindo descansar. Porém, é aí que ele nota algo. Ele não tem ideia de onde ele tá. Ele sente uma dor na cabeça e quando pisa no chão, o pé parece afundar. Ele se questiona se ele tá sendo engolido por alguma coisa. Ou pior ainda, se já tá no estômago. Algo puxa ele e de repente ele se levanta, percebendo que é um sonho, mas parecia real demais. Aí ele fica confuso. Tá um monte de gente na frente dele e ele questiona quem são. O chefe só fala que ele tem 2 minutos pra aparecer na estação central, senão vai ser expulso daquele lugar. Os amigos comentam que é melhor o rapaz ir, senão vai acabar se ferrando. Com isso, o protagonista se levanta. O chefe parece estar decepcionado. Ele estava curioso para ver quem tinha coragem de se esconder, mas pelo visto foi idiotice. O protagonista estrala o pescoço e pergunta como. Um dos caras fica confuso e pergunta quem é esse maluco. Porém o chefe diz que é assim que é divertido e manda o protagonista olhar para ele, que ele quer ver a verdadeira forma. Ele quer enxergar o que se esconde atrás daquele olhar. Porém, ele não parece conseguir ver nada e fica confuso. O cara pergunta pro chefe o que foi e avisa o protagonista para aproveitar os 2 minutos. Porém, o garoto só questiona esses 2 minutos e diz que na verdade 2 segundos era o suficiente para acabar com todos ali. O cara caiu de joelho rindo, falando que essa criança era engraçada. Puxou uma lâmina e perguntou se aquelas eram as últimas palavras. O chefe colocou a mão no ombro e o protagonista nessa hora notou que a foto não estava no bolso. Nisso o cara perguntou se ele estava procurando por aquilo. O protagonista avisa que se tiver um arranhão na foto ele vai morrer. Nisso o cara toma um susto e o chefe puxa da mão dele, avisando que se o garoto der mais um passo ele vai rasgar aquilo no meio. Um tempo depois ele tá sendo chutado. O cara pergunta cadê a confiança dele. O protagonista tá se odiando por ter deixado a coisa mais importante sumir assim enquanto dormia. Pelo visto, realmente os humanos são mais perigosos do que ele imaginava. O cara pergunta pro chefe se o garoto vai ser expulso. Ele responde que não. Quando ele olhou os olhos daquele garoto, ele era diferente do resto. A alma dele era tão profunda que ele não conseguiu ver nada. Ele avisa que eles vão ficar de olho naquele garoto e sempre deixar aquela foto sob supervisão. Porém, avisa o capanga que é bom ele não esquecer de sempre manter aquilo em mãos. Confuso, o cara pergunta pro chefe se tem que fazer tudo isso por causa desse cara. O chefe só fala que é uma ordem e ele diz que entendeu. Enquanto pensa que ele tá tentando agir assim, na hora que o moleque se levantou, ele ficou meio assustado mesmo. Porém, agora tanto faz. Ele se vira pro garoto e pergunta cadê o sorriso. Nessa hora, a Haru aparece. Ela pergunta o que eles estão fazendo e o chefe diz que encontrou outra. Sem graça, ela pergunta se eles estavam procurando por ela. O chefe só passa e fala pra ela ir logo pra estação central. Com isso, ela vê o cara falando que espera ver o protagonista de novo enquanto vai cuidar bem dessa foto. Todo mundo se vai e ela se aproxima do garoto. Ela pergunta se ele tá bem, porém ele dá um tapa na mão dela. Ela pergunta por que ele fez aquilo e diz que só tava tentando ajudar. Ele fala que não quer ajuda e manda a Humana sair da frente. Ela diz que o nome dela não é Humana e sim Haru e manda ele acertar isso logo. Porém, ele só passa e pergunta se precisa se lembrar de algo tão insignificante. Um tempo depois, eles estão lado ao lado do Huang, que pergunta se aconteceu algum problema. A Haru diz que não, é só que ela tentou conversar com alguém que nem mesmo sabe comunicar. Enquanto o protagonista pensa que jamais seguraria a mão de um humano. Ele se lembra muito bem que o pai avisou que quando alguém estica a mão, você nunca pode confiar. Os humanos são inimigos.
Ele sabe que aquele cara tem a foto e seria fácil de arrancar da mão dele à força. Mesmo que ele rasgue no meio como resultado, ainda seria fácil de colar. É só que ele não tá querendo arruinar aquilo. É o único item que ele tem e que veio daquele porão. Nisso, o chefe fala que todo mundo chegou, então tá na hora de começar. Avisando que as opções é seguir ele ou não seguir. Aqueles que seguirem ele não precisam se preocupar em ser expulso igual o cara que tá amarrado. Dizendo que esse cara causou um caos no metrô, que é o único lugar seguro que eles têm e por isso foi expulso. Ele não vai fazer ninguém seguir à força, porém aqueles que o seguirem têm que entender que a palavra dele é absoluta. Nisso, várias pessoas começam a se encarar e andam na direção dele. O velho percebe que um monte de gente tá o abandonando. Até o casal que ele ajudou se vai. Ele sabia que aqueles que têm mais força sempre dominam os fracos. Ainda mais em um mundo onde a lei se tornou obsoleta. Claramente, o cara não vai obrigar ninguém, porém aquele outro ser expulso deixa tudo bem claro. Escolher o lado do tal chefe é a melhor escolha para ele viver mais tempo. Porém, o velho sorri, falando que ele já viveu muito tempo, então ser imprevisível de vez em quando não é nem tão ruim assim. Ele sabe que daquele lado talvez ele nem mesmo possa ajudar os pacientes quando eles realmente precisarem. Então ele vai ficar aqui, mesmo que estiver sozinho, porém a garotinha tá do lado dele. Ele pergunta se ela realmente vai ficar junto com ele, avisando que é melhor ela ir pro outro lado do que ficar só os dois. Porém, a garota aponta, falando que não tá só eles ali. Tá o protagonista, o cara do capuz e uma coitada dormindo, alguém pelos outros. Logo vão ser capturados e torturados. Uma outra de cabelo preto diz que provavelmente só vão passar fome até morrer ou virar comida de monstro. Ela começa a gritar desesperada enquanto o velhinho observa. Nisso, uma outra garotinha esbarra nele. Um cara fala pra ela tomar cuidado e pede desculpas pro senhor. Ele diz que tá tudo bem e fala pra ela escutar mais o pai. Porém, a garota fala alguma coisa que ele não entendeu e quando ele se aproxima, ela dá-lhe uma cabeçada, falando que aquele ali não é o pai dela e ele tá em um outro lugar procurando por ela. O cara de óculos explica que realmente não é a criança dele não, é só que ele encontrou enquanto tava fugindo. E explicando que enquanto ele não encontrar os pais dela, ele vai meio que agir como guardião. O protagonista foi passar na porta e os caras avisou que ele não poderia. O chefe tinha mandado avisar que quem chegasse naquela sala ia ser punido. Porém, a única coisa que ele queria saber era onde estava aquele bastardo com a foto. O pessoal se reuniu para dividir as comidas e avisou que o pessoal do lado só poderia pegar o que foi distribuído. A garota que estava dormindo reclamou, falando que aquilo era muito pouco e os outros tinham recebido mais. O cara falou que agora vai ser assim, até porque eles só ficam naquela sala sem fazer nada. Porém, o cheiro da comida chegou até um cara deitado. Ele acordou e falou que aquele cheiro era muito bom. Nisso, eles tinham terminado de distribuir e perguntaram sobre uma certa pessoa. O cara perguntou quem e ele falou sobre o braço esquerdo do chefe. Um cara que parece ser bem perigoso. Todos ali chamam ele de Bomba, isso porque ele não obedece o chefe e só anda sozinho. Todo mundo ali já sabe que ele é o tipo que mata as pessoas com um sorriso no rosto. O cara soa frio. Alguém corre pelo corredor em direção a esse cara. É a garotinha de antes que esbarra e fala pra ele que ele fez coisa errada. O cara fala que é perigoso ela tá correndo ali sozinha, porque agora a roupa dele tá toda suja. Nisso, os caras que estavam servindo as ração apontam e avisa que ele tá vindo, já se perguntando se a próxima vítima é a garota. Ele chega perto e os caras tá suando frio. Com isso, ele chama pelo cara que pergunta o que foi. Ele fala que não é nada demais não, é só pra dar comida pra aquela garota. O cara fica confuso e fala que ela já recebeu. Ele então fala que é só entregar dele. Com isso, pega e entrega pra ela. O cara tá confuso porque que esse rapaz deu a comida dele. Será que esse é algum tipo de tortura psicológica desconhecida? Nisso, alguém vem correndo, é aquele cara de óculos que puxa a garota e fala pra ficar atrás dele. Ele pergunta qual é o problema e o cara do moicano pergunta qual é o problema deles. O homem de óculos pega a garotinha e sai correndo. Quando ela olha pra trás e vê o loiro, ele dá um sorrisinho de volta. O pessoal continua sendo observado lá na sala. E as garotas comentam que cada vez parece ter mais gente de olho neles. O protagonista, por outro lado, tá se questionando se devia só sair e procurar logo aquele cara. Ele olha pra Haru, que se lembra do tapa e fecha a cara. A mulher parece notar algo e à noite todo mundo tava dormindo. A mesma mulher de antes se levantou e viu o protagonista no canto. Ela foi pôr a mão nele e na hora sentiu algo. Ele agarrou o braço e perguntou o que ela tava pensando em fazer. A mulher tá assustada com a força do garoto e fala que ela só queria conversar. O protagonista parece não acreditar e ela diz que só veio fazer isso porque ele parece não conversar com ninguém. Ele encara ela e diz que é problema dele se ele não conversa com ninguém. A mulher fica confusa e ele dá um tapa na mão falando pra ela sair de perto. Com isso ela se senta e um pouco depois pergunta por que ele tá sempre distante de todos. Talvez ele fosse um garotinho muito tímido?
Ele diz que ela só tá falando besteira, é só que ele não quer se aproximar dos inimigos. Ela questiona isso e ele diz que todo e qualquer humano é sempre um inimigo que ele não pode confiar. A mulher explica que ela não planeja machucar ele, porém ele só fala que não acredita porque ela pode estar mentindo. Ela diz então que tudo bem, ela só queria que ele conseguisse se reconciliar com a garota chamada Haru. Ele pergunta se ela tá falando da humana de cabelos amarelos e fala que nunca brigou com ela. A mulher pergunta então se ele pode se aproximar dela. O garoto diz que esse é um outro problema. Para ele, ela é uma humana não diferente dos outros fora da sala. A mulher fala que aquela garota pensa que esconde, mas ela fica chorando todas as noites. E explica pro protagonista que deve ter algo que ela quer falar, porém não tem coragem. E como eles têm a mesma idade, talvez eles poderiam se dar bem. Porém, ele fala que tristeza é algo que só os fracos sentem. Dizendo que se você tem tempo pra isso, tem tempo pra pensar em outro plano pra sobreviver. Nessa hora, a mulher pergunta se ele nunca ficou triste de ter perdido alguém importante. Ele se lembra do momento em que ele se separou do pai na ponte. E diz que não, e nunca vai acontecer no futuro. Isso porque ele não se importa com ninguém. A mulher fala que não poder ficar triste porque você não tem ninguém pra perder é algo chamado de solidão. Mas diz pra ele não se preocupar, que se ele morresse, ela ficaria triste por ele. Ele fica sem palavra por um segundo e diz que ela não vai ficar triste porque ele não vai morrer. E também ele não se importa se ela morrer. Ela diz que tudo bem, o protagonista fica só pensando que ela é uma esquisita. Enquanto a outra que só dorme tá querendo que eles calem a boca logo. Já fazem 4 dias que ele chegou nesse metrô. Antes ele só tava ali pra encontrar um lugar pra descansar. Porém agora ele tá preso ali por causa daquela foto que o cara tá segurando. Enquanto ela é espancado, pergunta se aquilo é divertido pros caras. No fundo, o cara da foto diz que não é divertido não, eles não queriam fazer isso. É só que ele precisa ser punido por não querer sair da sala aquela vez. O protagonista diz que se esse é o caso, por que ele não vem ali punir ele? O cara na hora toma um susto e percebe. O moleque não tá com o mínimo medo e tá encarando aquela imagem. Ele fica com raiva e fala que ele tá merecendo ser punido pelo visto. O protagonista se lembra que uma vez o pai falou que os humanos são naturalmente fracos. E agora ele finalmente entende o que ele queria dizer. Ao voltar pra base, todo mundo ficou assustado e perguntou se foram os mesmos caras. Ele passa andando por ali, pensando que pelo menos não existem só esse tipo de humanos. O doutor fala que ele não parece tão ruim, porém era bom desinfetar. Só que o garoto fala que já tá muito bem e se senta. Nisso, alguém traz o lanche dele e ela fala que pegou porque não sabia quando ele ia voltar. Ele ia agradecer, mas para no meio da frase. Com isso, ela fala pra ele repetir e ele diz que não é nada. O protagonista pensou sobre quando ela falou que não queria machucar ele. E que quando ela disse que se ele morresse ela ficaria triste, talvez fosse verdade. Com isso, ele pensou que talvez fosse ok confiar nela pouco a pouco. Quando de repente ela cai no chão e ele se pergunta o que tá acontecendo e se ela tá bem. O doutor coloca ela na maca e diz que os sintomas não parecem bons e ela vai precisar da medicina. O problema é que eles precisariam ir até a superfície porque não tem esse tipo de medicamento aqui. A mulher responde que tá tudo bem e não faz sentido ir até lá só por causa disso. Porém, o Huang fala que sem o medicamento a condição dela só vai piorar. Nisso, o protagonista pergunta como. Qual seria a pior que aconteceria se eles não conseguissem o medicamento? Quando ele ia responder, uns caras entraram falando que o chefe estava chamando pelo doutor. Nessa hora, o cara viu o protagonista e ficou aliviado. Ele só não entendia o porquê tinha que ficar segurando essa foto toda vez que visse o garoto. Ainda mais considerando que ele facilmente acabaria com o cara mesmo sem isso. Ele fala pro médico ir logo, porque tem gente machucada precisando de tratamento. Porém, o doutor responde que não pode fazer isso agora. O loiro pergunta se ele vai desobedecer às ordens do chefe. Porém, o médico explica que não é isso que ele quer dizer, é só que ele tem que cuidar dela primeiro antes de poder ajudar os outros. A mulher se levanta e fala que tá tudo bem, ela vai na superfície tentar encontrar o medicamento. O doutor fala que não faz sentido nenhum, ela não vai sobreviver nesse estado. O loiro fala que entendeu a situação e era só ter explicado, e com isso dá-lhe uma na barriga dela, falando que a ajuda chegou. Todo mundo toma um susto e até o protagonista fica de boca aberta. O corpo dela cai no chão e o doutor se aproxima e todos veem o corpo sangrando. O protagonista não conseguia tirar o olho. Ele conseguia sentir aos poucos a vida dela desaparecendo. Ele ficou se perguntando o porquê os humanos morriam tão fácil assim, até que ele sentiu algo na perna. Quando olhou pra baixo, ela perguntou por que ele estava tão sério assim. O garoto não conseguia falar nada, e ela falou que ele tinha dito que não ia se importar. Com isso, a vida desapareceu sem ele dizer uma palavra. A mão caiu no chão e todo mundo ficou em silêncio. O loiro xingou, falando que a droga da mão dele tinha ficado suja. E o Huang perguntou como era possível a expressão dele não ter mudado depois de ter matado alguém assim. E falou que pelo visto os monstros não estão só na superfície.
O loiro só respondeu que ele salvou o velho, até porque se ele seguisse ela pra superfície, ambos iam morrer. O pessoal ficou com raiva e o loiro falou que ele devia ser grato a isso. Porém, nessa hora ele olhou pro lado. O protagonista estava parado e ele perguntou o que era aquilo. Por acaso ele estava com medo? Aonde é que tinha ido parar toda aquela coragem dele? Porém, foi nessa hora que o protagonista olhou e percebeu que na mão dele não estava com a foto. O cara olhou para trás e falou que pelo visto derrubou quando foi pegar a faca. O garoto se preparou e o loiro foi virar para perguntar o que ele ia fazer. Vendo a posição do garoto, ele perguntou se ele realmente ia tentar. Só que instintivamente ele piscou. E naquela hora o protagonista achou o ponto. O cara ia perguntar se ele ia fazer algo quando o garoto já tava na cara dele falando que sim. Na perspectiva do cara, nada fez sentido. Ele viu o garoto e no momento em que piscou e abriu o olho, tinha tomado uma na cara e a faca caído. Os dois ao lado não tinham reagido e o corpo do cara ainda estava no ar. O protagonista agarrou pela gola e deu-lhe mais uma, fazendo ele sair girando pela sala. E mais uma vez, antes dele bater na parede, avançou de novo. Assim que a cabeça tocou, ele pegou pela gola e a faca caiu na mão. O pessoal entendeu o que aconteceu agora e o garoto já estava com ele imobilizado. Ele ficou encarando o cara que não tinha reagido nem por um instante. Aquilo fez ele ficar com raiva desse cara ser tão fraco assim. No momento que ele atacou, o cara nem conseguiu reagir. Nem mesmo na hora que o soco estava prestes a tocar nele, ele sabia o que estava para acontecer. Se ele soubesse que esse cara era tão fraco, ele deveria só ter arrancado logo aquele papel da mão. Caso ele tivesse feito isso, não ia ter esse sangue na perna. Nessa hora, ele vê o pai dele falando para finalizar logo. Ele não deveria ter nenhuma piedade de nenhum inimigo. O protagonista estava sentindo algo estranho até que alguém mandou ele parar. Ele se virou e o Huang falou que se ele fizesse aquilo não tinha como desfazer. Porém, o protagonista só perguntou se ele estava preocupado com a vida daquele humano. O velho disse que não. Ele estava falando da vida do garoto. E mandou ele se perguntar se realmente precisava ir tão longe assim a ponto de matar ele. O protagonista se lembrou de uma vez que ele perguntou pro pai se realmente tinha que matar. Se ele só batesse o suficiente na pessoa, elas iam esquecer de atacar ele. O pai deu risada e falou que ele não ficaria vivo pensando dessa forma. E perguntou se ele por acaso tinha medo de matar um humano. O garoto falou para ele parar com essas coisas, já que ele jamais se tornaria igual ao pai. Mesmo que o apocalipse chegasse, como ele sempre fala, ele viveria da forma que quisesse. Ele não ia andar por aí matando as pessoas só porque não gostava deles. Nisso ele se lembrou da hora que o cara matou a mulher e a expressão que ele fez. E com isso ele largou a arma. O doutor disse que ele fez a escolha certa, mas o garoto respondeu que não foi por causa das opções. É só que ele sabe que se matar esse cara vai se tornar igual a ele. Ele pensa com si mesmo que não tem nenhuma razão pra matar aquele cara. E porque se importaria se aquela mulher vive ou não. Até porque, mesmo viva, ela não o ajudaria a encontrar a mãe dele. Então, não importa, só que o que ele não viu é que tinha um cara indo pra acertar a nuca. Confiante que ia ser fácil porque ele não tinha uma faca. Ele foi pra golpear, porém o protagonista só se virou e puxou o amigo dele pra defender o ataque. Com isso, soltou da gola e acertou um soco na cara do outro. O corpo saiu rolando e caiu no pé do último. Ele olhou aquilo e se agachou. O garoto perguntou o que ele pensava estar fazendo. O cara pegou a foto e questionou se aquilo era importante pra ele. Porém agora o protagonista só se aproximou e perguntou o que ele ia fazer. O cara ficou quietinho, desamassou ela, passou um paninho, assoprou e entregou pra ele, falando pra tomar mais cuidado. Depois disso, o garoto voltou pro grupo. Eles cobriram o corpo da mulher e o médico perguntou aonde estava a outra garota e a criança. O de óculos falou que elas tinham ido num banheiro e ainda bem porque não tiveram que ver algo assim. De repente, alguém chamou o protagonista. Um gordinho de bigode perguntou por que ele não fez nada se era tão forte assim. O garoto respondeu que é porque eles tinham algo importante pra ele e o cara perguntou se ele estava falando desse papel. O protagonista só falou que era importante. Ignorou o cara, se aproximou de todo mundo e disse que ele queria perguntar algo. Mostrando a foto, todo mundo disse que não viram nada assim até hoje. A que só dorme pergunta onde ele tirou essa foto e ele responde que se soubesse não estava perguntando. O cara de óculos diz que se eles tivessem acesso à internet seria fácil descobrir. E o Huang questionou porque ele queria saber a localização daquele lugar. Ele diz que é óbvio, é porque ele vai ir até lá. Assustado, o Huang diz que percebeu que o garoto sabe lutar, porém é impossível sobreviver lá em cima. Porém, ele responde que consegue sobreviver. O pessoal fica confuso, enquanto ele pensa com si mesmo que não imaginava encontrar alguém que iria reconhecer algo. Até que alguém aparece. É o chefe que diz que pelo visto chegaram a esse ponto.
Vendo o negócio na mão do protagonista, ele fala que o cara não seguiu uma ordem tão simples assim. Já começa a subir as mangas falando que agora não importa. Eles vão ter que resolver isso de uma forma mais intuitiva. Enquanto isso, na superfície, uma criatura caminha e decide começar a cavar o solo, que dá direto na estação. Enquanto isso, em uma outra parte, o pessoal improvisou algo para fazer uma fogueira. A Haru estava ali por perto, só observando, até que a garotinha saiu do banheiro e falou que todo mundo ali era ridículo por não apertar a descarga. A Haru disse que era meio inevitável, já que a descarga não funcionava. O cara de antes se aproximou e falou que era melhor elas voltarem logo. A Haru parecia brava, mas o cara disse que só estava fazendo aquilo para sobreviver também. De longe da fogueira, o cara perguntou se eles pelo visto iam brigar, até que alguma coisa caiu na panela deles. Eles foram dar uma olhada perguntando o que estava acontecendo. Foi aí que mais um monte de pedra pareceu cair. Ele olhou pro teto e viu que estava se abrindo. Na mesma hora, a criatura já estava na cara dele. Enquanto isso, o protagonista estava frente a frente com o chefe. Ele olhou pro lado e viu os capangas tudo caído. Aquilo confirmava a intuição dele. No submundo, ele também conhecia algumas pessoas assim. Pessoas monstruosas que fugiam completamente da normalidade. Por mais que agora realmente sejam monstros lá em cima. O loirinho vem e avisa o chefe para tomar cuidado, porque a criança é mais forte do que ele pensa. Porém, toma-lhe uma cotovelada na cara. O chefe diz que não gosta de ser chamado de incompetente. O que ele tá querendo resolver é aquele garoto. Ele se aproxima falando que ele tem um olho bem rebelde, dizendo que agora ele vai descobrir quem manda naquele lugar. Talvez agora ele consiga enxergar seja lá o que tem dentro da alma do garoto. Ele quer ver a verdadeira forma. Ele se vê em frente a uma parede e abre ela com as mãos. Porém tudo que ele vê é uma escuridão. É aí que ele percebe que estava errado. Não era ele que estava olhando para o garoto, mas sim o oposto. Se vendo prestes a ser devorado, o chefe grita e cai para trás. Os outros perguntam o que aconteceu com ele, e o protagonista tá só lá parado encarando todo mundo. O chefe teve certeza que quase foi morto. O pessoal da sala não conseguia entender, e a garota atrás do chefe tava se questionando por que ele tava agindo assim na frente de uma criança. É aí que eles escutaram um grito. Um cara apareceu na porta pedindo ajuda, falando que não conseguia ver. Eles observaram que o cara tava cheio de sangue e perguntou o que tinha acontecido. O cara disse que ele tava com uma estranha dor de cabeça desde antes, só que já tinha algo saindo da cabeça dele. Um deles perguntou se aquilo era um monstro. O cara falou que tinha algo na cabeça que não queria sair. Com isso, de repente, ele se torceu e depois voltou a ficar em pé. O pessoal ficou estático observando, até que algo saiu do olho dele e atravessou lá na frente. O chefe na hora puxou falando que era um monstro e deu um soco na cara. Jogou ele do outro lado e o cara já ia se levantar. Ele pegou o machado e cortou a criatura. Com isso ela caiu ao lado do corpo e ele finalizou. O pessoal relaxou, falando que agora que ela parou de se mover, pelo visto o chefe tinha matado. Porém o mesmo estava se perguntando da onde aquele monstro tinha vindo. O pessoal relaxou, falando que acharam que ia morrer bem agora. Só que tinha algo errado ali. O pessoal estava comemorando ser salvo pelo chefe, porém o protagonista notou alguma coisa. Ele mudou de expressão e o chefe se virou. Na mesma hora, uma criatura apareceu e a porta foi tacada. Ninguém conseguia se mexer e o monstro se ergueu. Talvez tivesse sido porque eles passaram muito tempo no subsolo. Todo mundo ali já tinha se esquecido. Ou na verdade é o que eles estavam tentando esquecer. As terríveis memórias do que eles teriam que enfrentar. Na hora o pessoal largou o bastão, se viraram e começaram a correr desesperado. Porém o chefe perguntou até quando eles iam correr e se eles repetiriam isso para sempre. Apontando o machado, ele falou que só tinha um e era diferente de antes. Juntos eles poderiam vencer aquilo. Talvez fosse porque eles tinham acabado de ver um dos monstros serem mortos. Ou talvez as palavras do chefe tinham motivado eles. Ali todo mundo começou a ficar confiante, falando que talvez eles realmente conseguissem. Até porque se eles saíssem desse lugar, eles não teriam pra onde fugir. Pegaram de novo o bastão e falaram que iam matar aquele monstro. O pessoal ainda estava hesitante, mas os monstros não eram mais motivo de medo. Era a primeira vez desde a aparição que eles sentiram algo diferente. A garota olha pro lado e fala pro chefe da ordem. Eles sentiram esperanças, porém o chefe havia sido morto pela criatura das costas. O corpo dele foi erguido e todo mundo ficou confuso, até porque ele tinha cortado em 1000 pedaços. A criatura largou o corpo dele e a garota de terno falou que era impossível porque que tinha voltado à vida. Nisso todos chegaram à mesma conclusão. E o chefe falou que era impossível vencer aquilo. Com isso a parede do metrô foi destruída e os monstros avançaram.
O coitado do gordinho nem reagiu. A garota não conseguia fazer nada enquanto o monstro se aproximava e o loiro perdeu um bracinho. O monstro agarrou ela e deu um abração. A sala foi pintada e todo mundo estava fugindo desesperado. Do canto, o protagonista estava só observando. E o pessoal na sala, escutando os gritos, falou que era só questão de tempo para todos morrerem. O cara do óculos estava se lembrando da garota. Porém, o médico segurou o braço dele e perguntou aonde ele ia. Ele se virou falando que a criança dele estava lá e ele tinha que encontrar. O médico falou óbvio, se os monstros estavam ali, ela já estava morta. O cara não queria acreditar que isso tinha acontecido de novo. Até que alguém passou por ele. Ele foi olhar quem era e viu o protagonista de costas. Todo mundo ficou boquiaberto e o médico correu falando pra ele não fazer isso. Porém, o garoto só seguiu em frente. Do quarto, todos observavam a sala vermelha. E o nosso garoto só se preparou. Em um outro lugar, a Haru, a garotinha e o cara estavam se escondendo. Ela começou a chorar e a Haru falou pra ela ficar em silêncio. A Haru pensou que ela não tinha tempo pra se importar com mais ninguém. Ela se escondeu ali em meio àquele caos, mas vai morrer assim que foi encontrada. Porém, a garotinha estava só segurando no braço dela, se tremendo. Ela olhou para trás e, sem saber o que falar, só disse pra ela ficar grudada. Nisso, o loiro vendo a esposa morta, ficou assustado e perguntou aonde elas pensavam que ia. A Haru falou que eles tinham que fugir, mas ele perguntou pra onde. A Haru só respondeu que ela não sabia pra onde, mas não dava pra eles ficarem ali. O cara continuou falando que tinham monstros ali e tinham monstros na superfície, porque ela achava que ia encontrar uma forma de sobreviver. Mas ela respondeu que mesmo assim não ia ficar aí esperando a morte chegar. Ele ia fazer tudo o que fosse possível para conseguir sobreviver independente do que acontecesse. Foi aí que o cara falou que no olho dela ele conseguia ver que ela ainda tinha uma razão para sobreviver. Porém, foi aí que ela olhou pro lado e tinha um monstro encarando os três. Ele tomou um susto e falou para elas correrem. Porém, a Haru estava imobilizada e a perna dela estava tremendo. O cara abraçou a criatura e falou para elas fugirem logo, avisando que ele não tinha mais por que viver. Porém, quando ele olhou pro lado, não tinha mais ninguém ali. As duas já estavam correndo. Ele ficou falando que elas poderiam ter esperado o discurso dele. Com isso, ele começou a gritar e do outro lado, o pessoal tava dando machadada na criatura. O resto do grupo tava caído no chão. A garota de terno atacou a criatura, só que na mesma hora, os ferimentos se regeneraram. O monstro ergueu o cara e ela caiu na parede com a certeza de que era impossível que eles vencessem. Só que o protagonista passou do lado dela. Todo mundo tava se perguntando o que ele tava pensando em fazer e aonde ele tava indo. O monstro de planta ainda tava matando todo mundo, utilizando do corpo do chefe. A garota no chão se perguntou se ele realmente ia enfrentar aquilo. Vendo o cara, ela sabia que isso era a mesma coisa que pedir pra morrer. Até porque nem mesmo o chefe teve chance. O protagonista calmamente observou o ataque vindo. Quando os tentáculos se aproximaram, ele desviou e avançou pra cima. Agarrou dos lados e puxou o bicho enquanto se jogava pra frente. O monstro tentou acertar a nuca dele, porém ele pulou na parede de costas e caiu do outro lado, criando um nó entre eles. Ele olhou pro cara que mandou os bichos atacarem nas costas, porém por estar amarrado em si mesmo a criatura não tinha mais alcance. Com os movimentos que ele fez, ele causou ela inteira a ficar embolada em si mesma. Com isso, ele calmamente se aproximou do chefe e arrancou a criatura. O médico não conseguia acreditar que ele tinha parado o monstro. A garota disse que tanto faz, até porque o chefe ainda estava vivo. Com isso, o monstro gritou e os outros viraram para ele. Ele tacou a criatura no chão e o gigante avançou. Assim que o monstro veio dar uma mordida nele, ele pulou e deu-lhe uma joelhada no queixo. Passou por baixo dos braços e a outra criatura abriu a barriga para comer ele. Porém, ele só pulou, desviando e caiu nas costas dela. Puxou o machado que estava antes, porém a criatura jorrou sangue na cara dele. Com isso, ela foi para dar uma cotovelada que pegou em cheio. O pessoal tomou um susto, porém o protagonista ainda estava vivo. O doutor não tinha ideia de como aquilo era possível. Para eles, aquilo era algo que tinha uma força imensurável. E ainda por cima tinha a capacidade de se regenerar. E contra aquilo era basicamente um suicídio. Só que aquele garoto na frente dele estava parado lutando sozinho. O protagonista se lembra que o pai sempre falava que não existe nenhum ser nesse mundo que não morre. Tudo o que precisa existir precisa de uma fonte. É assim que a vida começa. E é isso que tem que ser cortado. E o pai sempre acreditou que se fosse ele, os monstros atacam e ele desvia dos dois. Ele saberia exatamente onde a vida de cada um se encontra. E principalmente como destruir as suas sementes. O ataque pega em cheio no núcleo da criatura. Ela começa a se desfazer e forma um like nesse vídeo, molecada. Acabamos mais um, rapaz, essa é a braba.
Eita, mano. Esse protagonistinha é o melhorzinho que tá tendo mesmo. Eu achei que o garoto era mais ou menos, mas esse pai treinou o moleque muito. Infelizmente, vamos ter que esperar lançar mais capítulo pra vir a parte 2. E pra você não perder ela, você sabe o que faz. Você ativa o sinal. Dali.